Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje nós vamos falar sobre o nakshatra de Jyeshta, que se localiza entre 16,40 graus a 30 graus da constelação de Escorpião. E vale lembrar você que em astrologia védica nós trabalhamos com o zodíaco sideral. Então, você deve levantar o seu mapa védico para buscar se você tem ou não tem astros em Jyeshta. Se você tentar aplicar essa leitura na posição tropical do zodíaco utilizado na astrologia ocidental, você não vai ser preciso. Levante o seu mapa védico. E Jyeshta é a 18ª constelação da astrologia védica. E traduzindo do sânscrito, Jyeshta significa a filha mais velha. Aquilo que é primogênito, aquilo que é maduro, sábio. O planeta regente é Mercúrio. A estrela fixa é Antares, a estrela da guerra. A deidade é Indra, que é o rei dos deuses. A associação trimurti é com Shiva. O animal totêmico é a lebre macho. A motivação é Arta. E o seu símbolo é o guarda-chuva. E a estrela fixa Antares é conhecida como o coração do escorpião. Então, se você buscar um telescópio e localizar no céu a constelação de escorpião, você vai notar que há uma estrela muito clara, mais do que todas as outras, que fica bem no centro. Ou se você não tem um telescópio, você apenas digite no Google imagens, constelação de escorpião, que você vai constatar que a Antares está no centro. E pelo fato de ela estar no centro dessa constelação, ela é conhecida como o coração do escorpião. Então, Antares lida com a guerra, com estratégias bélicas, armas, defesa pessoal, honra militar, honra política, estratégias de destruir o inimigo e triunfar o final. Então, se você tem planetas próximos de Antares, aquele planeta vai ter um sabor das características dessa estrela. Mas Antares tem um aspecto, ao mesmo tempo que de honra, de perdas. E eu realmente não consigo entender por que os astrólogos de tradição helênica comparam Antares com Sagitário. O que é Sagitário? Sagitário é um centauro, que é metade cavalo e metade homem. E o que é Antares? Antares é o coração do escorpião, então ela é associada à constelação de escorpião e ao signo zodiacal de escorpião. Eu não consigo entender essa explicação. Então, quando voltamos atrás e começamos a analisar o mito védico por trás de Jyeshta, ela era a irmã mais velha das 27 irmãs. E quando eu falo irmã, eu quero dizer constelação. E quando eu falo constelação, eu quero dizer nakshatra. Então, nakshatra e constelação é a mesma coisa. Então, existem 27 constelações que circundam o cinturão zodiacal. E por que são 27 constelações? Porque a Lua, como um satélite da Terra,
demora 27 dias para dar uma volta completa em torno da eclíptica. Então, a Lua muda de nakshatra a cada dia. Mas Soma, que é o nome védico para a Lua ou Chandra, Soma é o marido das 27 irmãs, mas aconteceu que ele começou a passar muito tempo com a irmã caçula, que é Rohini, que fica localizada na constelação de Touro, fazendo uma oposição exata de 180 graus com Jyeshtha. E Jyeshtha se sentiu extremamente enciumado e irritada com isso. E se questionou para Soma: mas Soma, você está passando muito tempo com a irmã caçula Rohini. Mas Soma não deu ouvidos à reclamação de Jyeshtha. E como consequência, Jyeshtha jogou uma praga contra a Lua. E desde então ela passou a minguar e crescer, perpetuamente. Então, desde que a Lua recebeu essa maldição de Jyeshtha, ela sempre passa por esse ciclo de lunação, né? Que é, chamamos de lunação, o retorno da Lua. E nesse processo ela fica escura até morrer nas trevas. E depois ela volta à luz e ganha vida de novo, que é a Lua cheia. Então, Jyeshtha é tudo sobre se sentir abandonado, se sentir traído. Neste sentido, pessoas com planetas proeminentes em Jyeshtha têm uma sensação de que elas são constantemente traídas, apunhaladas, ou que desde uma idade muito tenra, que muitas adversidades se colocam no caminho delas. Então, elas podem ter um senso de superioridade e de maturidade que às vezes só a vivência vai dar, mas desde uma idade muito tenra, vocês podem aparentar serem mais velhos do que são. E não é uma aparência, não é que pessoas com Jyeshtha são envelhecidas, enrugadas, não. É um ar de serem antigas. Então, vocês podem ser muito protetores das outras pessoas, dos seus entes queridos, mas também muito protetores em relação à sua segurança pessoal. Você fareja perigo, antagonismo, ameaças muito antes do que as outras pessoas. Então, normalmente vocês têm um sexto sentido para perceber o mal, né? Quando o mal se aproxima. Então, vocês podem ser bastante sábios desde o início. E existe um quê de uma capacidade de sentir o espírito da época, que é o Zeitgeist. Então, você pode ter uma mente profundamente atraída pelo aspecto místico da vida e uma mente muito atraída para inovar as coisas. Então, pelo fato de Jyeshtha ser o último nakshatra que pertence ao terço dos nakshatras tamásicos, que representa a ânsia de manifestar a matéria, você deve tomar muito cuidado com o que você pensa,
porque Diesta tem a capacidade de manifestar o pensamento como nenhum outro nakshatra. Então, se você pensa que você vai fracassar na vida, você vai fracassar. Se você pensa que você vai desenvolver câncer, você vai desenvolver câncer. Se você pensa que o seu inimigo vai morrer, ele vai morrer. E se você pensa que você vai ser rico e próspero, você será. Você assim o será. Então você deve tomar bastante cuidado com o que você pensa, porque você vai manifestar. Então, você tem poderes mágicos aqui. Então, é comum pessoas com planetas proeminentes neste asterismo criarem novos empregos, criarem novas plataformas de trabalho, criarem softwares, elas deixarem um legado na comunidade. E frequentemente você vai encontrar também milionários e bilionários com essa estrela proeminente no mapa. Você não precisa acreditar em mim. Procure as pessoas com esses planetas e você vai encontrar. Então, eu me atrevo a dizer que você com planetas aqui, você está sentando com a sua bunda em cima de grana. E só você ainda não percebeu. Então, por outro lado, vocês podem passar por mais desafios e até mesmo ameaças de morte, problemas de saúde, problemas financeiros que vão eventualmente deixar a sua alma mais calejada, mais imune à dor, mais imune a sofrimento e te deixa em última instância mais sábio. Então existe um aspecto muito forte de sabedoria que vem do sofrimento com o nakshatra de Diesta. Então, essa constelação de desequilíbrio, para isso você deve analisar a posição de Mercúrio, porque ele rege esse asterismo. Caso Mercúrio esteja em numa situação constrangedora no seu mapa, você pode desenvolver o aspecto de desequilíbrio, que é a arrogância e a prepotência, como uma arma de defesa contra os predadores. Diesta é associado com Antares, e Antares é a estrela mais clara, e frequentemente é confundida com Marte, mas Antares significa aquilo que é antagônico a Marte, aquilo que é rival de Marte. Então, Antares é uma estrela tão forte, mas tão poderosa que a estamina dela é uma fonte de ameaça até mesmo para Marte, que é o planeta da guerra. Então, vocês têm uma enorme resistência a situações extremas, como, por exemplo, passar fome, passar sede, frio, dor, sendo que outros pessoas com planetas fora desse asterismo estariam agonizando de dor ou pedindo a Deus por arrego. Vocês aguentam até o último momento. Então, vocês podem, ao mesmo tempo, ter uma postura muito de calma e uma necessidade de não entrar em pânico perante situações complexas. Então, assim, outras pessoas iriam simplesmente entrar em desespero, começar a gritar, chamar a polícia. Não, pessoas com planetas em Diesta são mais sérias perante a crise e mais focadas no problema, justamente para encontrar uma estratégia para resolver aquele problema. Então existe uma grande
urgência de não entrar em pânico perante situações extremas. É por isso que constantemente as pessoas vão te ligar em situações difíceis, porque elas vão se apoiar em você como um arrimo, como uma força, porque elas percebem em você esse fôlego todo. É interessante que Diesta, além de representar a irmã mais velha e ter essa qualidade de proteção quase que maternal, Diesta também significa o dedo do meio, mas assim, não é no sentido coloquial brasileiro de você, né, dar um dedo pra pessoa falando assim, vai tomar no cu, ou vai pra puta que pariu. Não é nesse sentido, é mais no sentido por exemplo, da prática de pranayama, que a pessoa coloca o dedo do meio no sino justamente para controlar a respiração. Então, é tudo sobre aprender a controlar o corpo, controlar o pensamento, as emoções destrutivas, os impulsos, os pensamentos negativos em prol de uma vitória maior. A deidade conectada com Diesta é Indra, que é o rei dos deuses. Mas Indra não havia adquirido esse título de rei dos deuses à toa. É porque Indra tem enorme capacidade de conquistar qualquer coisa e ele era um guerreiro destemido. Então, ele conseguia assumir missões extremamente árduas, austeras, perigosas, que nenhuma outra entidade nos céus tinha coragem de assumir. Então, quando o demônio Vridra havia bebido toda a água do planeta, o demônio Vridra havia condenado a humanidade a morrer e perecer de sede. Então, Indra salvou a humanidade quando ele permitiu-se ser engolido pelo demônio. E quando ele entrou no estômago, ele rasgou as paredes abdominais do demônio para que a água pudesse sair e abastecer os reservatórios fluviais do planeta, e a humanidade tinha água de novo. Vidra era muito corajoso, mas ele também havia destruído toda a classe dos Asuras com o poder dos seus raios e trovões. E Diesta tem muito a ver com poderes destrutivos. Então, simbolicamente, metaforicamente, permitir-se ser engolido por um demônio a ponto de rasgar as suas paredes abdominais é a ideia de pessoas com planetas em Diesta devem permitir ser engolidas pelos seus próprios medos e fobias, que estão nas entranhas do seu emocional, do seu psicológico, porque esses medos e fobias são as coisas que estão te atrapalhando para o sucesso, para seguir o seu caminho espiritual. Então, você permitir-se ser engolido pelos seus demônios pessoais, você vai ser obrigado a olhá-los frente a frente. É tomar um chá sentado tete a tete com a própria morte. E isso é extremamente assustador. Mas, se você tem Diesta no seu mapa védico, você vai ser rogado a fazer isso. E uma vez que você domina os seus demônios, você vai se abrir para a espiritualidade. Porque
são justamente os bloqueios emocionais que te impedem de entrar nesse processo. É por isso que Diesta é uma ponte que liga a constelação de Escorpião com Sagitário, porque Escorpião representa vulnerabilidades e fraquezas que nos impedem de prosperar materialmente, espiritualmente, e Sagitário é quando o indivíduo aprendeu a dominar esses demônios para que a luz de Deus possa entrar em seu coração. Então, é fundamental esse permitir-se entrar nesse processo de austeridade. E então Indra foi reconhecido pela sua bravura, por ser um guerreiro que não temia nada, e ele foi premiado com o Sudarshana Chakra. E o que é Sudarshana Chakra? Sudarshana Chakra é uma espécie de disco giratório que tem 108 pontas separadas que funcionam como lâminas, extremamente cortantes, como facas, que quando são arremessadas, elas saem aniquilando tudo. Então, você vai ver personificações, representações de Indra sentado sobre um elefante branco com Sudarshana Chakra girando em torno do seu dedo, porque era a honra que ele havia recebido. Então, ele tinha a capacidade de aniquilar qualquer coisa. Então, vocês com Diesta são capazes de superarem os mais profundos medos que atrapalham você para entrar na espiritualidade. Então, existe esse conceito de se submeter a formas, a um processo de austeridade justamente para adquirir controle pessoal e domínio dos próprios sentidos, domínio das próprias emoções. Porque caso você não consiga dominar os seus medos, os seus demônios, você rapidamente pode cair na matéria de uma maneira mais fundamental. E a vida dessas pessoas pode simplesmente virar um inferno. Então, constantemente você vai ver os dois extremos aqui. Pessoas que conseguiram dominar os sentidos e se espiritualizarem, ou pessoas que têm vício em drogas, que se envolvem em comportamentos autodestrutivos, suicidas, relacionamentos abusivos, promíscuas, esse tipo de coisa. Então, muito importante essas medidas de austeridade, mais até do que o Nakshatra de Vishaka e Anuradha. E pelo fato de Marte ser o regente federal da constelação de Escorpião, e você junta essa qualidade com Mercúrio como o regente de Diesta, uma vez que você aprende esse controle dos seus impulsos emocionais, vem uma profunda sabedoria nesse processo. E Indra também significa todos os prazeres e os sentidos. Então, Indra tinha profundo domínio dos seus sentidos. Isso não significa que pessoas com Diesta, elas sejam pessoas que não se divirtam, que não gozem a vida, não, muito pelo contrário. Elas precisam passar por esse processo também. E Indra era extremamente luxurioso e havia uma certa mulher, e essa mulher era chamada Ahalya. Ahalya
havia recebido o dom de ter o corpo e a beleza de uma menina de 16 anos. Ela havia recebido o dom da juventude eterna. Então todos os homens, todos os deuses queriam possuir o corpo de Ahalya, inclusive Indra. Mas Ahalya havia se casado com o sábio Gautama. E Gautama aguardava no seu harém. Certa vez, Indra se disfarçou de Gautama enquanto ele estava ausente, só para entrar em seu harém e ir de encontro com Ahalya. E rapidamente a garota havia constatado o disfarço. Você não é Gautama, meu marido. Você é o guerreiro Indra. Mas só que Ahalya ficou tão magnetizada pela coragem de Indra arriscar a sua reputação de ir até o harém só para tê-la, que ela não resistiu à investida de Indra. Mas Gautama havia descoberto a afronta e, como vingança, jogou uma praga contra Indra. Ele fez com que chovessem 1000 vaginas sob o seu corpo. Indra ficou apregoado de 1000 vulvas e ainda eunuco e broxa. E então, de guerreiro destemido e respeitado, ele passou a ser uma fonte de piada entre os deuses. E isso causou enorme sofrimento. Gautama o havia punido pela sua luxúria. Mas Indra conseguiu dar a volta por cima e ele transformou, com a ajuda do deus Brahma, as 1000 vaginas em os 1000 olhos que tudo veem. Então, Indra passou a ser onipresente, onisciente, onipotente. E é exatamente o que acontece com vocês, com planetas aqui. Vocês têm profundo conhecimento dos sentidos e podem ser verdadeiros reis e rainhas do sexo. Vocês têm a capacidade de, num primeiro encontro com uma pessoa, arrebatá-la sexualmente, num sentido de que você as terá na sua palma da mão, porque vocês têm o poder de controlar os seus sentidos e os sentidos da outra pessoa. Então, não é que pessoas com diesta sejam o tempo inteiro sérias e austeras. Elas têm esse lado profundamente luxurioso, mas ainda assim é preciso controlar os sentidos, porque os sentidos, eles representam como sentimos a matéria, e a matéria tem um aspecto de ilusão, que é a ideia do véu de Maia. Então, se você pensar, por exemplo, em como os sentidos podem enganar as pessoas, você olhar para uma placa e falar: aquela placa é amarela. Aí outra pessoa, sei lá, fala: não, aquela placa não é amarela, aquela placa é verde. Então, os sentidos podem trazer confusão e existe um quê de que eles podem nos enganar. Então, foi exatamente o que aconteceu com Indra quando ele se deixou dominar pelos sentidos. Então, as medidas austeras, elas servem justamente para que você seja responsável pelas suas escolhas profissionais e espirituais. Você deve tomar cuidado para não ser movido pelos seus sentidos, por lascívia, porque você vai ser severamente punido. Pode ser com
vícios e vícios que podem, inclusive, dominar a sua saúde psicológica de forma que você vai ter a sua vida arruinada e, com isso, concatenar pensamentos autodestrutivos. Então, é 8 ou 80 aqui. Ou você aprende essas medidas austeras, ou os sentidos vão te dominar e a sua vida rapidamente vai para o inferno. Eu gosto muito de utilizar a analogia das 3 mentes para diesta: a mente positiva, a mente negativa e a mente neutra. A mente positiva é aquela que só consegue vislumbrar o lado positivo das batalhas, das situações. A negativa é aquela que vislumbra as desvantagens das batalhas, mas nenhuma das duas conseguem ser imparciais. É a mente neutra que vai pesar os prós e os contras e dar um julgamento imparcial para aquela situação, se as batalhas que você escolhe lutar realmente têm o poder de te trazer prosperidade, porque frequentemente você vai escolher guerras que podem não ser boas para o seu próprio crescimento. E se você pensar no fato de que a Shakti associada ao Nakshatra de Jyeshtha é o poder de adquirir coragem perante a batalha. Então, muitas pessoas com Jyeshtha podem ser brigonas, podem ser encrenqueiras, podem arrumar caso por causa de discórdias fúteis como futebol, times, política, pontos de vista sobre a vida diferentes que no fundo não interessam, porque vocês precisam entender que a batalha não é externa. Esse é o asterismo em que você vai descobrir que a batalha é interna, que é você com a sua mente que está construindo armadilhas que geram medos, fobias, você quem está permitindo a sua mente ser dominada pelos seus demônios, e esse processo está atrapalhando você de vislumbrar qual é a sua verdadeira missão de vida. Então, você só vai conseguir vislumbrar a luz quando você conseguir dominar os seus demônios. É por isso que a base de cima para Jyeshtha é o ataque e a base de baixo é a defesa. Então, Indra tinha o disco para arremessar contra aquilo que ele acreditava ser fraco, ser uma ameaça aos deuses. Então, você vai precisar destruir aquilo que é degenerado na sua personalidade. Ou, se você não puder destruir, ao menos aceitar que aquele aspecto existe e que ele é parte de você, mas que ele não te descreve em sua totalidade, que você é mais do que o seu lado degenerado. Então, é aí que você vai conseguir assumir a sua missão de vida, porque muito da base deste nakshatra é tamásica. Então, o tamas vem muito com as adversidades que os demônios internos vão impor na sua vida. E uma vez que você domina, aquilo se torna sátvico, porque você vai deixar o propósito entrar. Então, as medidas austeras servem para justamente, se você não correr a tempo do raio te pegar, se você não correr a tempo debaixo de uma cabana num lugar seguro, onde você esteja protegido, fodeu, porque o raio vai te pegar em cheio e a sua vida vai virar um caos. Então,
Aprenda a desenvolver esses mecanismos de proteção, e muitas vezes a guerra não vai ser ganhada com apenas força de vontade. Às vezes você vai precisar se retirar da guerra e subir até a montanha e olhar lá de cima como é que essa batalha está rolando, para depois você se reinserir nesse processo. E uma vez que você se reinsere, às vezes não é bater, não é xingar, não é dar murro, mas sim renunciar, porque não existe uma verdade única. A sua verdade não é a verdade absoluta. Isso é uma coisa que pessoas com digesta vão sofrer para aceitar. Os sentidos trazem a ilusão de que é a verdade absoluta, porque a cor da placa que você está vendo, você acha que é para todo mundo, mas a outra pessoa pode ver numa cor diferente. E só pelo fato dela ter visto diferente não significa que ela está contra você, significa que ela é diferente de você, que ela pensa diferente de você e que isso é parte da vida. Então, aprenda a lidar com as diferenças, porque aí você vai somar sabedoria à batalha. Então, você unir força de vontade do guerreiro com a sabedoria, você consegue manifestar o que a sua mente quiser, porque este nakshatra, ele tem uma motivação arta e ele fecha esse terço, porque depois a gente já entrou no terço sátvico, já não é mais matéria, então você consegue mais rápido do que qualquer outra pessoa manifestar o que você desejar. Então, muito cuidado com o que você pensa. Eu, por exemplo, tenho Mercúrio a 28, 29 graus de Diesta, e durante muito tempo eu me envolvi com brigas políticas, brigas na universidade, e no fundo aquilo estava apenas vampirizando a minha energia e eu estava perdendo o meu verdadeiro potencial. Mas quando eu parei, abdiquei dessas brigas, eu olhei para dentro de mim mesmo e vi o tanto de fantasmas que eu tinha aqui dentro. Todos os esqueletinhos no armário que eu falei assim, se eu deixar as coisas como estão, eu não vou para nenhum lugar. Só vou sucumbir cada vez mais às artimanhas da mente, do desejo, dos sentidos. Então, se você não fizer medidas mais austeras, você vai sucumbir aos sentidos. Mas, uma vez que você consegue alçar o ataque e a defesa, a simbologia do guarda-chuva não é à toa, porque com o guarda-chuva você se blinda da chuva, dos granitos, do sol, de toda forma de ataque, né? Outra simbologia também é o amuleto, que representa os poderes mágicos que você guarda de manifestar as coisas. Então, a melhor maneira de você prosperar é você se dar o distintivo, você se reconhecer como um herói capaz. E a maneira que você vai se reconhecer como tal é reconhecendo que a guerra é interna, porque você doma os seus fantasmas, então você se torna um herói da sua própria jornada. Uma vez que você faz isso, você vai longe nessa caminhada, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre o Nakshatra de Jyeshtha. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E se você deseja agendar uma consulta, você pode me procurar pela minha página no Facebook, AstroLucas, ou me mandar um e-mail que se encontra embaixo da tela. O que você se sente mais confortável, e como sempre nos vemos na próxima com mais novidades. Até breve.